Olá, tá começando mais um episódio do Digital Pod. Eu sou Rian Gago. Eu sou a Manu Gomes e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o futuro digital, da internet dos pais para a internet dos filhos. E hoje nós estamos aqui com dois convidados mais que especiais, né? Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem pra gente. Eu me chamo Hannah, eu sou mãe de um menino de 2 anos chamado Benhur. Eu sou Yuri, sou pai de um menino de 12 anos chamado Rian. Vou chorar. E Hannah, você pode contar pra gente um pouquinho sobre sua trajetória no mundo digital? Bom, eu tive um iPhone 3. Eu tô nessa área há bastante tempo, né? É a área que é o meu ganha-pão hoje em dia. As pessoas falam assim, quero ficar um dia sem o Instagram. Se eu ficar um dia sem o Instagram, eu não recebo no final do mês, né? Trabalhar dentro das redes sociais é uma coisa que eu nasci para isso, eu gosto muito, né? Eu sempre gostei bastante de estar envolvida, de ler muito, né? Assistia todos os canais possíveis que eu poderia assistir. Quando entrou a internet, eu sempre fui muito consumidora, eu cheguei a pegar a internet de escada, né? A gente ou fazia ligação ou a internet funcionava. Então, assim, já é uma longa trajetória, né, até aqui. Por mais que eu seja nova, eu tive muito contato, né? O meu avô, como ele era militar, eu tive contato com o primeiro telefone, eu tive contato com a primeira tela digital, né? E eu tive bastante essa facilidade de estar acessando o mundo digital antes do período, né? Bem precoce do que o normal. Muito bom. E você, Yuri? Bom, eu comecei na época do Orkut. Não sei se vocês tiveram Orkut. Eu tive Orkut. Um pouquinho antes do Orkut tinha o ICQ, mas não ficou muito famoso, né? O Orkut começou, não lembro a época em si, mas lá para os 14, 15 anos. 2005, mais ou menos. Foi mais ou menos isso, né? Comecei na época do Orkut e eu não fui muito para esse de expor a comunidade e tal. Nossa, e tinha uma famosíssima, tá? Comunidade? Eu não, tinha uma comunidade muito muito famosa. Eu odeio segunda-feira. Era o Mentira. garfinho de capa. Era minha, eu que fiz aquela. Era muito famosa mesmo, até hoje todo mundo fala. Eu tive duas. Eu tive essa e eu tive Dunga Burro. Por conta da Copa, lembra? Eu tinha o bonequinho do Dunga, lembra que vinha, eu acho que era no Extra, se eu não me engano. Tinha o boneco cabeçudo do Dunga. E era essa foto dele e era Dunga Burro. Também ficou muito famosa no meu Orkut. Então, aí eu peguei o MSN também. Não sei, vocês dois possivelmente. Eu peguei MSN também. Pegaram MSN, peguei MSN e a gente foi migrando, né? A rede social que foi aparecendo, a gente foi entrando e foi se modernizando. Hoje o Orkut já não existe mais. Inclusive, queria pegar as fotos antes que... Antes você podia botar 12 fotos só, você tinha que selecionar as fotos que você podia postar no Orkut, não sei se vocês lembram dessa época. E era muito ruim porque assim, você queria postar foto, não podia, tinha que pagar uma e botar outra. Sim. E hoje eu sou mais ativo no Facebook e Instagram. Não fico postando muita coisa também, hoje até deu mais uma reduzida, mas acompanho muita coisa. Como um bom millennium, né? E fui pra essa área, eu sou analista de sistemas hoje justamente muito por conta de mexer muito no computador. Sim. Ficava o tempo todo abrindo peça, mexendo e fui pra essa área. E qual é a relação que quantos anos tem os filhos de vocês? O meu tem 2 e 9, porque mãe até 5 anos fala a idade e os o meses. mês. Verdade. 2 anos e 9 meses. O Rian tem 12 anos. E qual é a relação que eles têm com a internet hoje? Alguma relação ou nenhuma relação? Eu privo muito bem de ter vício com telas, né? Foi uma das coisas que eu sempre tive muito medo dele ser totalmente dependente. Só que o meu filho é um dançarino nato. Ele ama dançar, ele ama músicas. Ele tem 2 anos já cantando We Are The Champion e Bum Bum Bum, palco da Black Eyed Peas. Então, assim, por mais que eu tente não deixar ele ter tanto acesso assim, infelizmente a nossa sociedade impõe que ele tenha essa necessidade. Por exemplo, toda sexta-feira a gente tem um exercício de casa que vem da escola dele. E todo final da lista de exercício tem um QR Code com uma música pra gente treinar em casa. Caraca. Já introduzindo a criança nesse meio, Então, assim, exatamente, o Ben já sabe pular um anúncio no YouTube. Por mais que ele não tenha tanto acesso assim, ele já sabe abrir a câmera. Eu pego meu celular, às vezes tem várias filmagens de 10 minutos. Quase que por intuição, né? Aí eu levo ele muito no meu trabalho, né?
E ele tem um celularzinho pocket muito velho, que ele fica, tipo, fingindo que ele tá filmando o local, ainda mostra pra mim, oi, mamãe. Eu falo, que incrível, filho, ficou lindo, tentada, sabe? E ele gosta muito, ele tem esse pocket que ele usa e ele tem um celular que ele ganhou quando era bebezinho. Ele leva o celular dentro do bolsinho, tipo, pra um lado e pro outro, igual a gente, sabe? Tipo, ele já se introduziu de que aquilo é uma necessidade dele. Ele tem relógio, tipo, nem sabe a hora, 2 anos. Mas ele tem um reloginho do Homem-Aranha e ele chega num lugar e tipo, fica assim, ó, mostrando o braço. Até a pessoa elogiar e fala, nossa, relógio do Homem-Aranha. Fica todo sentido. Mas essa introdução eu tento ter muito cuidado. Porque é um ambiente que é um ambiente de campo minado, né? Que qualquer passo errado que ele der, isso aí pode ser muito crucial. Né? Então, assim, eu tento o máximo que eu posso deixar meu filho não assistir certas coisas, eu vou. Por exemplo, hoje ele assiste Mulan porque eu gosto de Mulan, né? Ele não vai assistir Peppa Pig, porque eu não gosto de Peppa Pig, eu não acho certo Peppa Pig. Então, ele assiste os desenhos que eu gosto, entende? Sim. Então, eu tento nichar ele um pouco mais nisso. Dá pra ter esse controle ainda, né? O Rian, ele já nasceu no mundo digital. Né? Ele é mais velho também. Com 12 anos a gente, assim, mexendo no celular, ele pediu o celular, queria ver, a gente botava vídeo da Peppa, aí ele via. E tudo que eu via e assistia, passei pra ele. Os desenhos, a música, ele acompanha muito isso. Hoje, com 12 anos, ele pediu um computador. No ano passado a gente deu um computador, porque a escola dele em si também já tem matérias que são online. Então a gente realmente precisava. E por conta da correria do dia a dia, eu não consigo acompanhar muito. Hoje, faculdade, trabalhando, saio de casa muito cedo, moro em Maricá e trabalho no Rio. Hoje a gente trabalha muito na base da conversa. Ele joga muito no digital. Ele usa muito Discord. Não sei se vocês viram um tempo atrás uma reportagem que teve no Fantástico, que tem muito clã de pedofilia, nazismo, tudo no Discord. Eles conversam por Discord porque eles não têm um controle sobre isso. Como fazer um bloqueio em relação a esses grupos. Então a gente trabalha muito na conversa com ele, porque se ele quiser, ele vai acessar. Porque ele entra no quarto dele. Hoje minha mãe me ajuda muito com isso. E fico numa correria também, porque eu tenho uma sobrinha que mora junto com minha mãe. Então fica muito na correria e a gente trabalha muito na conversa. O que eu faço sento com ele, converso, vejo, Rian, você está fazendo o quê? O que você está jogando? Qual o jogo? Quem são os seus amigos? Deixa eu ver o grupo. Aí eu entro no Discord junto com ele, vejo com quem ele está conversando. Pego o celular dele, faço uma revisão nas conversas do que ele está falando. Porque assim, não tem como evitar. Não tem vontade de colocar aquele aplicativo? Então, mas limita muito. O aplicativo do Google, tem um aplicativo para isso. O Google tem um aplicativo tem. E assim, hoje... Ele espelha tudo que o seu filho está mexendo no celular. Caramba. Você consegue acessar. É mais difícil de fazer. E se ele quiser burlar, ele vai conseguir burlar. Esse é um fato. Então a gente parte muito disso. Hoje o e-mail dele está vinculado ao meu celular. O WhatsApp Web está no meu computador de casa, eu vejo com quem ele conversa. Só que o Discord, se ele quiser burlar, ele vai conseguir burlar. Então a gente parte muito da conversa e da educação, dele entender e falar assim, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Isso aqui não está certo, isso aqui está errado, e ele já tem esse entendimento. Então a gente trabalha muito na base da conversa. Eu trabalhei numa assistência técnica e uma vez uma mulher chegou lá com o celular todo destruído. Aí ela foi e falou, meu filho se irritou com o telefone e varetou ele do 2º andar. E aí a gente tentou salvar o celular dela. E quando ela veio buscar o celular, ela entrou com uma criança de 9 meses no colo. E ele já estava nervoso, porque ele viu o celular de longe. Era dele o celular? Era dele o celular. Aí ela foi e falou assim, esse aqui é o causador desse problema. Meu Deus. Eu congelei. 9 meses. Eu congelei. 9 meses. A única coisa que eu perguntei, falei, quanto tempo ele tem? Ela, 9 meses. E na hora que a gente entregou, ele já passou a mão, ele desbloqueou o telefone. Desbloqueou o telefone e já tava, bizarro, né? Ali, a criança não piscava, a criança não tinha, uma outra visão. Eu entendo que o seu filho pode não ter tido tanto acesso, quando bebê, como tá tendo agora, né? Que há 12 anos atrás a gente também não tinha tanto essa facilidade de um 5G, né? De ter telefones bons para estar acessando, mas isso é muito perigoso, né? O vício em telas, ele causa diversos problemas visuais, intelectuais, né? Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei aquela grávida psicótica. Eu estudava muito.
eu lia muito. Eu pesquisava sobre todos os assuntos possíveis que poderiam acontecer. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de, tipo, quando acontece alguma coisa eu não sei o que fazer. Entende? Então, eu já tentava me armar. Exatamente. Pro que poderia acontecer. Pro que poderia acontecer. É realmente difícil. Assim, é muito difícil, né? Ser pai e tentar se armar, porque nasce uma... Não, a gente não... Assim, foge um pouco do nosso controle, porque é um mundo muito, muito grande. É isso que eu ia falar. Por mais que você tenha um controle, assim, fisicamente de onde seu filho tá, se ele tá perto de você ou não, ali na tela, ainda com esse aplicativo de espelhar, é complicado, né, ter esse controle. Tem uma coisa que... Tem uma coisa que a gente sempre fala dentro da sala de aula, que a geração alfa é uma geração imprevisível, né? Que é a geração do meu filho, a geração do seu. Então, assim, eu fico pensando muito nisso, de como que vai ser essa dinâmica, porque eu fui uma pessoa bem que burlava muito o sistema, sabe? Minha mãe botava, tipo, manda localização, deixava o celular no local e saía. Então, eu já penso nessa visão também um pouco malvada, né, de certas situações. É bom acompanhar as mudanças, porque o Rian, quando ele tinha uns 4 anos, ele falava que ele ia ser paleontólogo. 4 anos? Paleontólogo. Que legal. Gente, eu não sei nem o que é. Eu nunca assistiu Friends? Eu com 27. Nunca assistiu Friends? O Ross é... Depois ele mudou, ele falou que queria ser YouTube. Ele falou assim, eu quero ser YouTube com uns 10... Não 10, uns 8 anos ele falou, eu quero ser YouTube, já mudei. E a sua visão como pai? Tipo, droga, perdeu uma grande carreira, porque hoje o YouTube ganha muito mais do que o paleontólogo. É verdade. Hoje ele já fala que ele não sabe mais o que ele quer ser. Não julgo, eu tenho 25 e ele fica meio perdido porque é muita informação chegando pra ele. Muita informação. Sim. Então, gente, a internet mudou muito, né, ao longo dos anos. E aproveitando que vocês engataram nessa questão do futuro, qual, assim, o que mais anima vocês, qual a oportunidade mais empolgante que mais anima vocês no futuro, da internet do futuro para os filhos de vocês? Então, é preocupante. É muito preocupante porque, assim, a gente está acompanhando a inteligência artificial e está desenvolvendo muito rápido. Hoje ele já usa ChatGPT para fazer trabalho. Igual papai. E eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, mas você lê, você questiona? Ele falou assim, não, ele me entrega e eu falo, tá, mas e aí? E a professora não questiona isso? Aquele meme da Alexa, sabe? A criança tá vendo muito mal na escola. E aí, do nada, a criança ficou muito bem em matemática. Aí a mãe fez um vídeo muito escondida. Ele tá assim, Alexa, quanto é 6 dividido por 2? A Alexa fala 3, aí ele vai lá e escreve. Mas, gente, e de forma positiva, assim? Como que vocês veem isso? Eu acho que essa mudança vai trazer muito mais conhecimento pra ele do que eu na idade dele. Entende? Esse fácil acesso amplia muito mais o local de pesquisa, amplia muito mais os locais dele estar conseguindo acessar certas informações. Porque uma coisa que eu sempre tive na minha vida é o benefício da dúvida. Se você me contar hoje uma situação, eu vou escutar o que você está falando, mas eu vou buscar saber se é realmente daquela forma. Né? Eu faço isso muito dentro da sala de aula, eu faço isso muito dentro da minha vida. E eu acho que esse benefício da dúvida é muito importante você ter. Né? Você não acreditar 100% fielmente naquilo que uma pessoa só está dizendo. É pra você não seguir o efeito manada, né? Exatamente. Sim, e acontece muito isso. E quando a gente teve essa ampliação dos meios de comunicação, essa divisão de que você pode estar acessando num jornal, numa revista, na televisão, no rádio, na internet, eu acho que essa cultura digital, né, ampliada, ela vai trazer muitos benefícios a ele também. Porque hoje ele escuta uma música que eu tinha que esperar com 10 anos passar na MTV para poder escutar. Sim. Ou no rádio. Então, assim, eu ficava ali assistindo a televisão e falava, ai, toca logo Fergalicious, por favor, por favor, por favor. Até chegar a música que eu queria. Hoje não. Hoje ele pode acessar a música que ele quer escutar, o nicho que ele quer escutar. Então, esse fácil acesso, né, essa facilidade, eu acredito que vai somar muito com ele. Porque se você é uma pessoa inteligente, você utiliza a internet ao seu benefício com muita facilidade. A gente fala sobre esses medos da inteligência artificial, mas isso vai ser muito um divisor de água para aquele que vai temer. Já está sendo, né? Porque, assim, o problema é chegar à informação. Onde vai buscar a informação e o que está pesquisando também, né? Sim. Porque ele hoje não escuta música. O seu filho? Só quando a gente está viajando, bota no carro, porque ele não escuta. Ele só quer saber de jogo e jogo. Ele não vê uma notícia, não vê uma informação. Passa muito na escola. São as bolhas, né? Na escola dele tem o interessante, foi um dos motivos de eu escolher da escola dele, foi por conta disso, porque ele tem uma matéria específica para notícias. Legal. De passar as informações do que está acontecendo durante a semana, porque ele em casa não vê. Sim. E eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos.
né? Então eu vejo como os meus irmãos são muito desinteressados. Por exemplo, a minha irmã mais velha, tirando eu, ela fez um trabalho de inglês, ela jogou no Google, copiou o trabalho todo e entregou pra professora. A professora falou pra ela, amor, isso é francês. E, tipo, em nenhum momento ela quis entender o que estava sendo falado ali. Exatamente, tipo, eu acho que esse divisor de água entre pessoas interessadas e pessoas acomodadas vai ser muito grande no âmbito de trabalho futuro. Né? Quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, atendente, né? O atendente do McDonald's está tirando empregos. Ah, o assistente virtual está tirando empregos. Eu acho que é esse divisor de águas que eu enxergo muito. Esse feeling, né? Saber dividir, saber onde... Ter a oportunidade de você estar somando com aquilo. Eu quero muito que o Ben tenha essa visão, sabe? De que isso é um degrau para uma escada para ele poder subir. Sim. Entende? E esse combo também do que o Yuri falou, né? De acesso com informação, com conversa, eu acho que é um combo interessante, assim, né? Porque querendo ou não, a internet está aí. Eles vão crescer, eles vão utilizar essa ferramenta. E como vocês ou já fazem hoje, ou no caso da Hannah, né, que o Ben é mais novo, como vocês acham que pode rolar um incentivo para o uso dessas novas tecnologias na internet, para que eles usem de forma correta e que, querendo ou não, a gente sabe que é interessante também, né, que eles estejam inseridos nesse meio. E como vocês acham, o Yuri, não sei se já pratica esse incentivo, ou a Hannah, quando pensa em começar a conversar, de incentivar mesmo o uso de forma correta? Eu tenho a total certeza que eu não quero bloquear ele para a vida, né? Eu acho que quanto mais eu não deixar ele acessar, mais vão inventar fatores para ele tentar acessar, entende? Eu tenho um sobrinho que a mãe dele tira o telefone dele quando ele tira a nota baixa. Padrão de mãe. E aí ele fala que na aula de reforço, acaba a aula, eles ficam 1 hora numa competição de Free Fire. Caraca. Todos os meninos dentro do reforço. E ele falou que ele está sendo excluído, por ele não ter mais o acesso ao celular. E eu não quero que o Ben seja excluído, mas eu quero que ele entenda que 1 hora jogando Free Fire é mais importante do que 1 hora que ele estava ali dentro do reforço. Sim. Eu sei que é difícil, a gente não tem ainda essa sabedoria de também dividir o tempo que a gente tem em tela, né? Eu acho que o tempo, o iPhone mostra o tempo de consumo que a gente tem. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, 8 horas do meu dia eu estava aqui nessa tela. Né? Isso é uma coisa que eu tento doutrinar em mim também. E eu acho que é isso, é doutrina. É a gente ser claro, é a gente ser bem transparente com o que tem para ele acessar, com o que ele pode. Uma das coisas que me traumatizou muito, eu nem era mãe na época, nem pensava. Eu falava, tipo, cara, você é mãe com 35 anos, você é mãe muito velha. E se eu for mãe, nunca tive esse feeling, né, de ser mãe. E uma coisa que me assustou demais, que tipo, eu tinha um pavor, era aquele baleia azul. Sim. Ah, sim. Nossa, sim. Acho que de tempos em tempos volta alguma coisa assim, né? Coisa assim. E aquilo ali, pra mim, me chamou muita atenção. Porque não era só sobre a criança que estava acessando. Era sobre quem estava por trás dela. Total. Entende? Tipo, uma criança, ela não consegue ainda ter o discernimento de entender que aquilo é errado pra ela pegar e se enforcar numa porta de um armário. Inclusive, pouco se falava, né, sobre o real. Mas então, acho que foi mais pra segurar. Sobre o real perigo, sim. Mas de quem tava por trás. Não passar informação pra frente, entendeu? De suicídio e tal. Sim. E foi uma época realmente muito, muito perigosa, porque ele tinha acesso à internet, ao computador, ele via essas coisas. E minha mãe ficava desesperada. E falou assim, não, você tá controlando? Tá vendo que ele tá assistindo? Tá fazendo isso? E eu acho que realmente parte muito da conversa, porque não tem como segurar e controlar. Não dá. Ele vai fazer prova agora? Eu falei, cara, você tem um computador, você tem um celular, para e estuda. Porque se você reprovar, assim, não tem como segurar, bloquear o computador, não tem como bloquear nada, e ele tem que fazer. É mais do diálogo dele entender que ele precisa estudar e precisa procurar canais e meios de realmente fazer a diferença. Eu tento muito... É muito engraçado porque eu falo do Ben, por mais que... uma criança de 2 anos, é porque o Ben, ele é muito avançado para a idade dele. A gente sempre tenta explicar certas coisas para ele. Tipo, por que ele vai para a creche? Né? Por que ele fica um dia inteiro com uma pessoa que não é a mãe dele nem o pai dele? Entende? Então, tipo, são nas pequenas coisas que a gente tenta demonstrar e deixar bem claro para ele o que está acontecendo.
Porque tem crianças que crescem com traumas de achar que os pais estão abandonando, porque ninguém nunca chegou e falou: a gente precisa ganhar dinheiro para você sobreviver. Entende? Não é conversado isso nunca. Exatamente. Tipo, Sim. o Ben já tem o hábito de ele que paga as coisas. A gente vai no mercado, ele que tá com o cartão e paga. Aí ele fica olhando lá o valor e a gente fala: viu, filho? Ó, R$600. Ele fica... Tipo, e ele paga. Aí ele fala: débito. Aí passa a aproximação do cartão. Então, a gente tenta educar ele, tanto na parte de convívio social, como parte financeira, né? Pra ele entender tudo que tá acontecendo dentro de sociedade. Que eu, Hannah, senti muito uma carência de preparo pra vida. A escola não prepara a gente pra vida, né? O que prepara a gente pra vida são as vivências que a gente tem. E eu acho que um diálogo aberto, né, é muito importante. Eu aprendi muito em séries, em filmes, em livros, né, em cartoons, em por aí vai. Então, tipo, eu tive esse tempo de conseguir estudar e ser a pessoa que eu sou hoje com base no interesse que eu tive de procurar. Só que eu não sei se o meu filho vai ter esse interesse. Eu não posso botar hoje minha mão no fogo e falar: não, o Ben vai ser, ele vai ser muito inteligente, ele vai ser muito dedicado. Aí ele chega com 6 anos e cria um vício, um Roblox da vida que eu não consigo tirar. Eu cresci na internet, fui uma criança que usei a internet, e eu não me lembro, não tenho recordação de os meus pais conversando comigo sobre a internet. Eu desloquei o meu polegar, né? Jogando Batman e Super-Homem. Olha isso. Por que eu desloquei meu... De tanto que eu joguei, de tanto tempo. Mas eu sinto também, não da geração dos nossos pais somente, mas da nossa, de que a criança tá enchendo o seu saco. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. A criança mas os pais fazendo... hoje também estão assim. Não sei os seus pais, os meus pais estão assim. Sim. Tanto a geração antiga quanto essa usavam a internet como uma válvula de escape. Tipo, eu quero assistir meu jornal. Vai lá, pega meu celular, vai lá. Fica lá no seu quarto. Entende? Acontece muito. Tipo, de você calar a criança com um benefício. Aí o que a criança entende? Que aquilo ali é a válvula de escape dela. Sim. E ela pode compensar, talvez, a ausência com a internet, né? Diversas outras coisas com a internet. Usar a internet pra isso, assim. Aí. Acho que o divisor de águas do Rian foi a pandemia. Que foi muito difícil de ficar com uma criança na época. Ele tinha 8 anos dentro de casa. Não podia sair, não podia fazer, não podia brincar, não podia jogar bola, não podia fazer absolutamente nada na rua. E a saída que a gente teve foi isso. Foi o digital e falou assim: vamos jogar, vamos brincar. E ele acostumou com isso. Eu tenho um afilhado, né? Como eu falei pra vocês. E na pandemia, ele falava assim: Dinda, é um saco. Eu tô ali, aí eu posso estar jogando. É muito melhor eu jogar no computador do que assistir a professora falando. Ele teve um atraso muito grande, porque na época da pandemia, foi o momento de alfabetização dele. Caraca. Pesado, né? Então, assim, os pais dele não tinham paciência e ficavam assim: você tem que ficar no computador. Você tem que prestar atenção no que a professora tá falando. Aí a criança toma o quê? Uma repulsa daquilo. Sim. Ela começa a tomar raiva daquilo. E não começa a criar, não consegue entender que aquele é um ambiente que ela pode estar crescendo e não tomando raiva, né? E é uma ideia que a gente tem, né? A gente falar como pais de futuro é muito complicado. Muito complicado. Porque pode acontecer qualquer coisinha. Desculpa. Pode acontecer qualquer coisinha. Uma virada de chave aí que a gente não sabe. Então, aproveitando que a gente tocou nesse assunto de escola, né? Do sistema educacional... Qual vocês acham, porque hoje é o que a gente estava falando aqui, a gente não tem um sistema educacional preparado para lidar, né, com a educação digital das crianças. Mas qual vocês acham que, tipo assim, teria que ser o papel das escolas referente à educação dos filhos de vocês no digital, sabe? No futuro. Porque eles vão ter que se adaptar. Você falou que na escola do seu filho tem uma matéria hoje, né, que atualiza as notícias que acontecem na semana. E, assim, mais pra frente... Essa questão do digital vai ter que entrar mais nas escolas. Então, qual o papel principal vocês acham que seria necessário, sabe, das escolas nessa questão da educação digital dos filhos de vocês? Quanto mais cedo a gente introduz uma coisa na vida de uma criança, mais vai ser normal para ela ter aquele acesso. Por exemplo, a nossa geração tem repulsa à aula online. É normal. Sim. Todos nós preferimos assistir a aula presencial do que a aula da matéria online. Se você perguntar dentro de uma sala de aula qual é o nome da sua matéria online, acho que 5 vão responder numa sala de 30. Porque a gente não foi introduzido quando nós éramos mais novos.
A gente não teve essa educação, essa disciplina de entender de que tem uma matéria online e tem uma matéria presencial. Fica a impressão de que você não está aprendendo 100%, né, no online. Mas isso é o quê? Uma cultura que a gente teve da nossa criação, do nosso acesso, da nossa geração, de que é uma coisa ruim, é uma perda de tempo. Entende? Então, assim, eu penso muito em quanto mais cedo a gente introduzir certas coisas pro meu filho, mais vai ser fácil ele acessar. Eu vejo isso no inglês, né? Eu não tive acesso ao inglês quando era mais nova. Eu tive acesso para inglês bem depois, entende? Então, assim, quanto mais cedo ele tá tendo esse contato, né? Eu acho que hoje tem escolas incríveis, que têm dinâmicas surreais, legais, porque não é só o fato de você querer introduzir, é você dar acessibilidade para aquelas crianças estarem podendo participar também. Então, acho um problema muito grande ainda, porque abre vários precedentes para problemas. Por quê? Eu fui professor, eu dava aula de informática numa escola em São Gonçalo, e eu tinha muitos alunos do Salgueiro, do Jardim Catarina, e eram pessoas realmente carentes, e elas chegavam na sala de aula e não sabiam ligar o computador. E eram alunos de 12, 13 anos, eles não sabiam ligar o computador. E era uma dificuldade muito grande, porque nas escolas hoje, as particulares ainda têm uma estrutura um pouco melhor, só que eles não introduzem isso muito para os alunos, porque é muito pouco tempo, né? Eles passam isso para os alunos para passar informação, mexer, ter aula realmente de informática e ter acesso à informação. As escolas públicas hoje não estão preparadas para isso. Não tem acesso a computador. É celular no máximo. A internet hoje no Brasil, a gente está... Na China e Japão já estão testando o 6G. E chegou o 5G ontem pra gente. E é muito engraçado porque, assim, na nossa época de escola, tinha a aula de informática. Sim, né? Verdade. A gente tinha aula de informática. E isso, pra geração dos meus irmãos mais novos, eles não tiveram. Tipo, irmãs, eu amo vocês, mas é complicado. As minhas irmãs com 16 anos não sabiam o que é Ctrl-C, Ctrl-V. É verdade. Eles não sabem Não sabem, porque eles não tiveram aquele acesso. Entende? Eu acho, posso estar errada, que eu tive informática até meus 8, 9 anos. Depois não teve, acho que, sei lá. Eu não cheguei, eu fiz curso por fora. Porque tinha muito cursinho, hoje ainda tem, mas as pessoas não procuram porque o pessoal só tá mexendo no celular. Começou essa ideia também de que o celular iria substituir o eu acho computador. Muito difícil. Eu também acho muito difícil. distante. Porque assim... Principalmente no seu trabalho. Então, é verdade. Sim, hoje, eu dei o computador pra Rian, deve ter uns 2 anos, ou até menos que isso. Ele não sabia mexer no computador, ele não sabia digitar. Hoje eu chego em casa, ele já tá mexendo em tudo, já sabe digitar. Mas eu acho também que é uma coisa muito difícil o acesso. Tipo, cara, o notebook hoje é muito caro. Muito. Sim. Muito verdade. caro. Aí você compra um notebook de R$1.800, a criança não consegue fazer um trabalho pra escola. Não roda, não funciona, não tem um manejo legal. Aí a criança de novo faz o quê? Toma repulsa daquilo porque aquilo não tá funcionando pra ela. E aí, às vezes, acesso no celular é o que tem acesso muito mais fácil. Muito mais rápido, o acesso é muito mais rápido. Mas hoje, o mundo corporativo, você precisa mexer no computador. Dependendo do que você for trabalhar. Hoje, eu acho que 80% das empresas é computador. A minha mãe pediu demissão de um trabalho dela porque ela tinha que mexer no computador e ela não conseguia se adaptar. Ela não conseguia, ela trabalhou a vida toda em escola e a escola se tornou digital, ela não conseguia. É uma realidade, né? Sim. O Yuri citou o mundo corporativo agora, e como vocês pensam, né, quando chegar na idade dos filhos de vocês começar a se preparar aí para tanto faculdade quanto entrar no mercado de trabalho, o que vocês pensam em introduzir na vida deles em questões do mundo digital e como vocês acham que vai estar o mundo digital quando eles já estiverem iniciando a vida adulta ali e qual vocês acham no que vocês podem colaborar com isso, tanto de conselhos e até de formas físicas assim mesmo, né? De passar a experiência do que vocês viveram e o que vocês acham que eles vão viver. Eu espero de verdade que seja muito incrível. Eu acho que a gente está caminhando para um futuro ser extremamente digital, extremamente de fácil acesso, né? A gente tem aquela realidade virtual, né? A gente tem aquela realidade ampliada e eu acho que isso seria muito incrível ele estar dentro de uma faculdade igual a gente está aqui hoje, podendo acessar com mais facilidade certas coisas, ter mais interatividade, ter mais facilidade em acessar aquilo, né? Eu quero muito que esse fluxo de crescimento que a gente está tendo hoje continue,
Porque eu acho que acontece sempre alguma coisa que há um declínio e a gente para de evoluir, né? Sim, isso é sim. normal dentro da nossa sociedade. Mas eu espero muito que daqui a 16 anos, né, quando o Ben fizer 18, que essa realidade que a gente tem hoje tão distante, por exemplo, hoje pra mim é totalmente inviável comprar um óculos virtual. Sim. Né? Não é uma coisa que eu tenho vou comprar ali semana que vem, entende? Porque realmente é muito caro. Eu quero muito que essa facilidade, né, de não só de valores, né, mas que seja uma coisa normal para todo mundo. Seja igual mais a gente, acessível, né? igual a gente tem um celular hoje, entende? Que se esses benefícios digitais se tornem mais comum, né? Eu quero trabalhar igual o Homem de Ferro. Né, eu tá com a minha tela aqui, jogar pra lá, Sim, igual sim. no GIF, jogando a tela lá pra cima. Então, lá em casa todo mundo fala, ai, você é muito positiva. Cara, porque sim, se a gente se apegar, tipo, ai meu Deus, Não vai ter. eu robô, né? Vai todo mundo invadir até matar todo mundo. Você não esperava isso Verdade. hoje? Porque assim... Sim, eu assistia Futurama, né? Mas Então, posso mas falar, há eu 15 tinha a anos impressão atrás de eu que não esperava ia... isso. Vocês achavam que ia acontecer? Assim, Eu achava que não ia tivesse acontecer. mais Eu assistia a Polly. acesso. Polly, o carro da Polly, apertava um botão e virava um helicóptero. Não, então, mas eu acho o mundo muito distante, porém eu enxergava isso há 15 anos atrás, de todo mundo ter acesso a computador, todo mundo ter acesso à internet boa. Ah, sim. Foi evoluindo, mas de uma forma muito... Passo de formiguinha, É, como diz em relação ao Lulu acesso. Santos. Muito Não em devagar. relação à tecnologia. Sim. Eu acho que por ser um país emergente, e a gente está muito atrás das tecnologias. No Japão hoje, todo mundo é tablet. Sim, a Entendeu? entrega no iFood é por drone. Sim, então, eu acho no Brasil um A gente mundo tá muito atrasado. distante. Sim. Rian vai fazer 18 daqui a 6 anos. Sim. Ele não E vai passar voando, vai passar muito... Não vai, eu acho que ele não vai ter um acesso em relação a isso ainda, entendeu? De todo mundo ter acesso ao computador, a internet tá voando. A gente tem uma internet consideravelmente rápida, mas em relação aos países desenvolvidos a gente está muito atrás. Então, a pergunta que ele fez era referente aos nossos filhos, certo? Eu acho que os nossos filhos vão ter essa facilidade de acesso pelo caminho que a gente está traçando hoje. Ah, mas aí Entende? por conta dos nossos caminhos. Sim, Tô sim. falando mas então, é isso aí, no o que geral, vocês isso- Eu vi fazem... a Meu filho, gente, sim. entende? Sim. Tipo, cara, você tá dentro do... Você é TI, você trabalha com isso, você tem contato com isso, você acha que o seu filho, vendo você vivenciar com aquilo, ele não vai ter Não, sim, interesse? sem dúvida. Sempre que eu dou aula, eu explico para ele o Word, Excel, Illustrator, e ele gosta. O Illustrator, ele fez um Mario que ficou perfeito. Assim, Melhor que eu, sem nem mexer no pacote do Photoshop. pro Rian, sim, sem dúvida nenhuma. Agora eu tô falando numa visão No mais âmbito geral, ampla, sim. no âmbito geral, isso está muito longe de acontecer. E, gente, pra finalizar, qual conselho vocês, como pais, né, agora na atualidade, dariam para outros pais que estão preocupados com essa questão, com o futuro digital dos filhos deles, né? E como vocês podem dar conselho de como eles podem se preparar, sabe, para esse futuro, para eles lidarem com o futuro. Eu acho que conversem, verifiquem, entendam o que a criança passa, o que ela quer, o que ela faz, o jogo que ela tá. Sabe aquela coisa... os nossos pais sempre falavam, não aceita bala de estranho. Sim. O velho do saco vai te pegar. Eu acho que basicamente, assim, só mudou o termo. Mas com quem você está conversando? Você conhece essa pessoa pessoalmente? Você já viu? É amigo seu de escola? Tem Aí quantos corta anos? pra gente no Hubble, conversando com um senhor de 90 anos, ele falando que tinha 10. É a mesma situação, só que ferramentas diferentes, entendeu? São conceitos diferentes, mas é a mesma situação. De realmente entender onde tá pisando, com quem tá falando, com quem tá jogando, quem são as amizades, e por aí vai. Eu acho que conversar com a criança. Eu Muito acho bom. que o diálogo é muito importante, mas eu acho que principalmente estejam atualizados. Não adianta você cobrar do seu filho ele saber onde ele está se metendo ou saber onde ele está acessando se você como pai não sabe, né? Não adianta nada você falar, ai, Roblox é isso, ai, Rian joga Roblox Free Fire é isso, e você nunca, teve um acesso, conheceu, entendeu, pesquisou sobre. É muito sobre isso. Se mantenham informados, né? Busquem saber mais, porque eu acho que existem muito esses preconceitos, né, de coisas que a gente não conhece e a gente faz a mesma coisa que as crianças fazem, né? Sim.
repulsa. Sim. Então, assim, um conselho que eu daria... Ai, nossa, ela só é mãe de 2 anos. Mas eu penso muito nisso de que eu sou mãe, mas eu sou filha. Né? Eu sou mãe e sou irmã mais velha. E eu penso exatamente nisso. Se a gente quer que o futuro seja diferente, a gente tem que começar a ter atitudes diferentes. A gente tem que começar a ter posicionamentos diferentes. Entende? Essa semana eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, meu filho não lê. Meu filho odeia livros. Né? Eu não sei onde eu errei, aquela frase típica, né? Não sei onde eu errei. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, quantas vezes você já leu com seu filho? Aí ele falou assim, mas, pô, nada a ver, né? Eu já comprei vários livros. Eu falei, cara, você lê na frente dele? Tu senta, tu lê um livro na frente dele? Porque o maior espelho para uma criança são os próprios pais. Sem dúvida nenhuma. Né? São as pessoas que estão em volta dele. Né? Se você bate na sua esposa hoje, o seu filho vai crescer uma pessoa no acesso à violência, né? Se você hoje só fica o tempo todo no celular, o seu filho vai crescer dentro desse vício também. Então, assim, se você hoje quer que o seu filho tenha esse acesso, introduza ele. Introduza na sua vida também. Mostre que o meio digital é uma coisa boa, que pode funcionar, que pode fluir, que pode dar margem para eles serem bons profissionais. Desde um paleontólogo a um youtuber, né? Eu acho que a gente tem que ter muito esse pensamento de que antigamente, se você fala assim, eu quero ser blogueira, sua mãe, blogueira, vai passar fome. Hoje, meu amor, meu sonho é ser blogueira. Ganhar 1/3 do que a Virgínia ganha. 1/3, nem queria muito. 1/3 do que ela ganha. Por quê? Hoje, as carreiras se modificaram, né? As carreiras estão o tempo todo atualizando. Então, às vezes, um pensamento de, saiu de paleontólogo para ser youtuber, né? Que coisa ruim. Não, se você influenciar ele da forma correta, às vezes ele vai ser um grande youtuber. Perfeito, né? Verdade. Ele vai ter uma grande carreira. Mas eu acho que você tem que deixar claro, existem degraus, existem pedras no caminho e tá tudo bem. Né? Eu acho que essa palavra é muito boa. Eu uso muito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Perfeito, acho que vocês fecharam assim com chave de ouro. Uma baita dica aí pra você que tá em casa, papais e mamães. Muito obrigado, quero agradecer a presença de vocês, Hannah e Yuri. Obrigada, gente. Foi um papo interessantíssimo, muito legal. Eu acho que vai ajudar muita gente que está em casa e que é pai e que é mãe. E para os filhos também, acho que foi um papo assim para a família, para todo mundo absorver, né, as dicas que foram ditas aqui. Quer falar alguma coisa, Manu? É a mesma coisa, gente. Queria agradecer a vocês pela participação. Foi muito enriquecedora, né? Pra gente também que não somos pais, mas que é importante ter acesso a visões de vocês, de outras visões, né? Porque a gente também tem família e tudo mais, e pro pessoal que tá assistindo o podcast. Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? E assim finalizamos mais um episódio do Digital Pod. Obrigado você também que tá em casa, deixa seu like, compartilha, manda pra todo mundo ver, e até o próximo episódio. Vocês querem deixar as redes de as vocês? redes sociais de vocês, de verdade. O meu arroba... Ai, aquela péssima. Velaz. VLA.ASC. Não me pergunte por quê, só tinha essa opção. O meu é Yuri.Schilling. Vai estar embaixo em algum lugar? Vai estar aí em algum Perfeito, lugar. Perfeito. Tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau.